Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem específico, olhando o que as fontes dizem. O foco é uma planta super brasileira, a erva-baleira. O nome científico é Varronia curaçavica. Temos em mãos uma monografia bem completa, da Fiocruz sobre ela. E a nossa missão aqui é tirar o essencial desse material, sabe? Entender o que a ciência já sabe sobre essa planta tão popular. Mas de um jeito assim claro, direto. Prontos para essa exploração? Com certeza, é muito legal ver isso, né? Como o conhecimento que já existia do pessoal que usava, dos indígenas, das comunidades, como isso encontra um respaldo na ciência. A erva-baleira é daqui mesmo, do Brasil, nativa. A gente encontra muito no litoral, na Restinga, sabe? Perto da praia. Aí tem até uma coisinha, uma discussão científica sobre o nome exato, se é Varronia curaçavica ou Cordia verbenecea. Mas olha, como a própria monografia diz, o que importa mesmo é o que a gente sabe sobre ela, né? As propriedades. Vamos focar nisso, no que os estudos mostraram. Ótimo ponto, focar no que realmente interessa. E por onde a gente começa essa investigação científica? Uma pergunta básica. Qual parte da erva-baleira o pessoal mais usa? Olha, tradicionalmente o uso é bem amplo. A monografia fala que o pessoal usava as folhas, as hastes, até as raízes. É um aproveitamento mais, digamos, integral da planta, né? Uhum. Só que quando a gente olha para a produção maior, para a indústria, aí o foco muda um pouco. O interesse maior da indústria está no óleo essencial, aquele extraído das folhas especificamente. Ah, interessante essa diferença. Então as folhas é que são a chave para a indústria? Mas por quê? Isso. É que as folhas elas têm umas estruturas bem pequeninhas, microscópicas mesmo, que a gente chama de tricomas glandulares. Pensa assim, tipo umas mini fábricas químicas na superfície da folha. Mini fábricas, legal. E tem tipos diferentes, mas simplificando, alguns desses tricomas, eles produzem e guardam o óleo essencial. E esse óleo é rico em uns compostos chamados terpenoides. São esses terpenoides que, como a gente vai ver, são os grandes responsáveis pelas propriedades mais conhecidas da planta, sabe? Tem outros tricomas também que guardam outros compostos, tipo flavonoides, que também são importantes. Entendi. Pequenas fábricas químicas ali nas folhas, produzindo esse óleo tão valioso. E falando em produzir, eu achei um detalhe bem curioso na monografia. Parece que um estudo indicou que tem até horário melhor para colher as folhas, se o objetivo é ter mais óleo essencial. É isso mesmo? É sim. Indicou que seria entre 9 da manhã e meio-dia, e depois de novo lá pelas 6 da tarde. Parece que a planta tem um pico de produção nesses horários. Que detalhe, hein? Para quem cultiva ou pensa em cultivar, Mostra como a pesquisa vai a fundo, né? Otimizando até a colheita para ter mais princípio ativo. Mas vamos agora pro motivo principal, talvez, que faz tanta gente procurar a erva-baleira. imagino que seja a famosa ação anti-inflamatória. Todo aquele uso popular para dor, contusão, artrite, reumatismo, isso já dava uma pista, né? E a monografia deixa bem claro que a ciência foi lá conferir e confirmou. Inclusive, desenvolveram até um medicamento fitoterápico conhecido, o Asheflan, a partir dela. Isso é uma prova desse reconhecimento, né? Sem dúvida alguma, é um selo importante, uma validação farmacêutica. E aí que a coisa fica, para mim, muito interessante. A monografia fala de estudos clínicos, pegaram um creme feito com óleo essencial da erva-baleira e compararam com um anti-inflamatório super conhecido, o diclofenaco. Sim, um padrão, né? Exato. Usaram para casos de tendinite, dor muscular, aquela dor miofascial, sabe? E lesões tipo pancada, torção. E os resultados? Pelo que está na fonte, o creme de erva-baleira foi tão eficaz quanto, ou até superior, em alguns casos, e com boa tolerabilidade. Poxa, isso é bem forte, né? Comparar com um medicamento padrão e ter resultado assim. É muito significativo, sim. Mostra que não é um efeito placebo, nem um efeito levinho. E o mais legal é como ela parece funcionar.
porque os anti-inflamatórios comuns, tipo o diclofenaco, eles geralmente bloqueiam umas enzimas, a COX-1 e a COX-2. Isso diminui a inflamação, claro, mas às vezes traz efeitos colaterais, né? Principalmente no estômago, porque essas enzimas fazem outras coisas no corpo. A erva baleira, ou melhor, o óleo essencial dela, parece que vai por outro caminho. Outro caminho. Como assim? A pesquisa indica que a ação anti-inflamatória principal vem de 2 componentes específicos do óleo. São 2 sesquiterpenos, o alfa-homuleno e o transcariofileno. E eles, em vez de bloquear as COX daquele jeito clássico, eles parecem agir diminuindo a produção de outras moléculas que avisam sobre a inflamação no corpo. Moléculas como o TNF-alfa e algumas interleucinas. Ah, entendi. São tipo mensageiros químicos da inflamação. Exatamente. E esses componentes da erva baleira ajudam a baixar o volume desses mensageiros. Faz sentido. E talvez por isso, por agir em outros pontos, que ela tenha essa boa tolerabilidade que os estudos mostraram. Talvez agride menos o estômago. Essa é a linha de raciocínio, sim. É uma hipótese bem forte. E não são só esses 2, viu? A monografia cita outros que contribuem também, tipo a artesemetina, que é um flavonoide, e o ácido rosmarínico. É tipo um trabalho em equipe das moléculas da planta. E tem mais uma coisa interessante. Opa! Viram que o extrato da erva baleira conseguiu diminuir a liberação de histamina de certas células. Histamina? Isso me lembra logo de alergia. Isso mesmo, a histamina é super importante nas reações alérgicas. E essa capacidade de inibir a liberação dela sugere um potencial antialérgico. Teve um estudo específico com o alfa-humuleno, um desses componentes-chave, que mostrou resultado legal no modelo animal de alergia respiratória. Reforça essa ideia. Uau! Então, além de anti-inflamatória, talvez antialérgica, erva baleira é uma caixinha de surpresas mesmo. Mas, pelo que eu vi na monografia, a ciência não parou só nisso, né? Investigaram outras coisas também. Investigaram sim. A pesquisa foi para outros lados. Uma área bem bacana é a ação antiulcerogênica. Anti o quê? Antiulcerogênica. Contra úlcera, sabe? Estudos em animais mostraram que o extrato protegeu a mucosa do estômago, protegeu contra lesões que podiam ser causadas por estresse ou por álcool, por exemplo. Nossa, isso é ótimo. Porque, como você falou, muito anti-inflamatório comum pode dar problema justamente no estômago. Ter uma planta que é anti-inflamatória e ainda parece proteger o estômago, isso é um diferencial e tanto. É um perfil muito interessante, sem dúvida. Outra ação que olharam foi a antioxidante. O extrato das folhas mostrou que consegue neutralizar radicais livres, aquelas moléculas instáveis que podem danificar nossas células. Ah, sim. E essa atividade parece que vem principalmente dos compostos fenólicos, como os flavonoides. E essa ação antioxidante muitas vezes está ligada com a anti-inflamatória, né? Ajuda a dar uma limpada ali na área da inflamação. Exatamente. Os radicais livres podem até piorar a inflamação. Então, neutralizar eles é mais um jeito de controlar o processo e proteger as células. Legal. E para dor? Ação analgésica direta para tirar a dor. A monografia pareceu um pouco mais tímida nesse ponto. A evidência para uma ação analgésica forte, separada da anti-inflamatória, não é tão robusta. Alguns estudos mostraram algum efeito sim, mas geralmente com doses mais altas. Outros não viram um efeito muito claro. O mais provável é que o alívio da dor que o pessoal sente ao usar a erva baleeira, principalmente para dor na junta ou no músculo, venha mais da redução da inflamação mesmo. A planta combate a causa, que era a inflamação, e a dor diminui como consequência, entende? Entendi. O foco principal é mesmo a inflamação. Mas a lista não acabou. Eu li sobre uma ação antiofídica. Isso quer dizer contra veneno de cobra. Parece coisa de filme. E é incrível ver ciência confirmando um uso que já era popular. Fizeram testes em laboratório e viram que o extrato das folhas e também o ácido rosmarínico isolado conseguiram inibir alguns efeitos tóxicos do veneno da jararacuço, como hemorragia, por exemplo. Parece que o ácido rosmarínico interage com algumas enzimas do veneno. É mais um exemplo da sabedoria popular, dando uma dica valiosa para a ciência, né? Impressionante. E ainda tem mais. Ação antimicrobiana e antibacteriana.
O óleo essencial parece que agiu contra várias bactérias, principalmente umas chamadas gram-positivas, tipo Staphylococcus, que causa muita infecção de pele, e também contra fungos, tipo Cândida. E um detalhe muito importante aqui é o efeito sinérgico. Sinérgico? Observaram que, se você combinar o óleo essencial ou o extrato da erva baleeira com alguns antibióticos, os aminoglicosídeos, essa combinação tornou os antibióticos mais eficazes, até contra bactérias que já estavam resistentes a eles. Peraí, sinergia. Quer dizer que um ajuda o outro. O resultado junto é melhor do que cada um sozinho. Exatamente isso. E pensa na importância disso hoje. A gente tem um problema sério de bactérias resistentes a antibióticos no mundo todo. Encontrar substâncias naturais que possam dar uma turbinada nos antibióticos que a gente já tem ou que ajudem a combater essas bactérias resistentes é uma linha de pesquisa super relevante. Faz todo sentido. E para fechar essa lista de potenciais, a monografia cita rapidinho uma atividade esquistossomicida, alguma coisa contra o verme da esquistossomose. Sim, vem um estudo inicial, in vitro, em laboratório mesmo. Indicou alguma atividade contra o Esquistossoma mansoni. É um achado bem preliminar, claro, precisa de muito mais estudo, mas é mais uma atividade biológica que essa planta demonstrou ter. É realmente impressionante a quantidade de pesquisa que uma única planta pode gerar. Diante disso tudo, anti-inflamatória, protetora do estômago, antioxidante, talvez antialérgica, antimicrobiana, a pergunta que fica é sobre a segurança. É seguro usar erva baleira? Tem contraindicação importante, algum cuidado especial que a gente precise ter? Pergunta fundamental, e a monografia traz dados importantes sobre isso. De forma geral, o que os dados mostram é um perfil de segurança bom, especialmente nas formas e doses que foram estudadas, né? Fizeram vários estudos em animais, com extratos diferentes, substâncias isoladas, tanto por via oral quanto aplicando na pele, e não viram sinais de toxicidade aguda que chamassem atenção. E em humanos? Aqueles estudos com o creme comparando com o diclofenaco. Exato. Nesses ensaios clínicos, que tiveram centenas de pessoas participando, a tolerabilidade do creme de erva baleira, aquele a 0,5% de óleo essencial, foi excelente. Efeito adverso foi coisa muito rara. A monografia cita um caso só de coceira no lugar que aplicou, num dos estudos, e que poderia até ser do outro produto, do diclofenaco. Além disso, teve um estudo específico em ratos que olhou efeitos na fertilidade, na gravidez. Deram o extrato para eles e não viram problema no desenvolvimento dos filhotes. Então, a recomendação principal que a gente vê em documentos oficiais, tipo o Formulário Nacional, que a monografia cita, é basicamente: se der alguma reação alérgica, para de usar. É isso. Parece uma precaução bem padrão, né? Exatamente. É a precaução mais clara. Agora, tem um ponto que a monografia toca numa parte sobre carcinogênese que é bom a gente esclarecer para não ter confusão. Ela menciona que o ácido rosmarínico, que é um dos componentes da planta, ele inibe uma enzima, a PL2. E essa enzima, isoladamente, tem um papel bem complexo no corpo. É estudada em várias coisas, inflamação e até, por vias indiretas, câncer. Ok, isso pode soar meio preocupante, né? Ácido rosmarínico, enzima, câncer. Como que a gente interpreta isso direito? É crucial não sair tirando conclusão apressada de um dado bioquímico, de um componente isolado, sabe? O importante é olhar o todo. A própria monografia não fala de nenhum estudo mostrando que a erva baleeira, em si a planta ou o extrato, cause câncer. Pelo contrário, os estudos em animais, os ensaios clínicos em humanos com o extrato ou o óleo essencial, eles destacaram foi a segurança, a boa tolerabilidade. A informação sobre o ácido rosmarínico e a PLA2 está lá como parte do detalhamento químico da planta, mas o conjunto das evidências que a monografia apresenta aponta para um perfil seguro da erva baleeira, pelo menos nas formas e doses que foram testadas e são usadas. Entendido. O foco tem que ser no resultado dos estudos com a planta ou com o produto final e não em especular sobre um componente isolado. Isso é muito importante. Então, resumindo essa nossa exploração toda, qual seria a mensagem principal sobre a erva baleeira? A mensagem principal, com base forte na ciência que a monografia traz, é que a erva baleeira
principalmente o óleo essencial das folhas, tem uma ação anti-inflamatória comprovada e potente. Isso valida muito o uso tradicional dela. Essa ação é especialmente útil para dor em articulação, dor muscular, lesão por trauma. E a forma de usar que foi mais bem estudada e comprovada para isso é a tópica, ou seja, aplicada na pele, como em cremes ou pomadas. E além disso, tem outras propriedades que parecem promissoras, né? Como proteger o estômago, atividade antimicrobiana, que ainda merecem mais pesquisa. E como usar essa planta de um jeito consciente e responsável? A monografia dá umas dicas práticas. Dá sim. Para quem quer usar de forma informada, baseado no que a literatura e os documentos oficiais recomendam, tem algumas formas. A primeira é a infusão, o chá. O Formulário Nacional menciona usar compressas com o chá feito com 3 gramas de folhas secas em 150 ml de água fervente, para uso tópico, né? Outra fonte citada sugere beber o chá feito com folhas frescas ou secas de 1 a 3 xícaras por dia. Certo, o chá. Depois tem a tintura, que é um extrato com álcool. Pode ser usada na pele, no local afetado, ou internamente diluída em água. Mas aí tem que seguir dosagens específicas que algumas fontes indicam. E por fim, a pomada ou creme. O formulário até descreve como fazer em casa, mas aqui tem um ponto crucial: a importância da padronização. Padronização como assim? É que os cremes usados nos estudos clínicos, aqueles que comprovaram que funcionam, eles tinham uma concentração certinha de óleo essencial, 0,5%, e eram padronizados também pelo teor de alfa-omuleno, que é um dos marcadores da atividade anti-inflamatória. Usar um produto padronizado garante que você está recebendo a quantidade certa dos componentes ativos para ter o efeito esperado, entende? Entendi. Essa questão da padronização é chave, então, principalmente para os cremes que tiveram a eficácia comprovada nos estudos. E vale lembrar que a erva baleeira não é uma planta qualquer, né? Ela está naquela lista oficial de plantas de interesse para o SUS, a RENIS. Exato, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. E tem essa monografia detalhada na farmacopeia brasileira. O que isso significa na prática? Significa um reconhecimento oficial muito importante. Reconhecimento da relevância dela e do potencial para a saúde pública aqui no Brasil. Isso abre portas para mais pesquisa, para desenvolver produtos padronizados e, quem sabe, incorporar ela de forma segura e eficaz no nosso sistema de saúde. A chave, como sempre, é usar com informação e responsabilidade. Usar a parte certa da planta do jeito certo, dando preferência para o que é padronizado quando a eficácia depende disso, como nos cremes anti-inflamatórios. E, claro, ficar atento a qualquer reação individual, tipo uma alergia. A ciência, como a gente viu, dá uma base bem sólida para confiar no uso seguro e eficaz da erva baleeira, especialmente para inflamação local. Fantástico. Essa nossa conversa sobre a erva baleeira, ela é um exemplo muito legal de como a sabedoria popular, que vem de gerações, pode guiar a ciência, né? E o resultado são tratamentos que vêm da nossa própria natureza, que funcionam e são seguros. Fica aquela pergunta no ar, né? Quantas outras plantas por aí, talvez até no nosso quintal, guardam segredos terapêuticos que a ciência ainda está só começando a descobrir? É uma reflexão muito pertinente, sim. O Brasil tem uma biodiversidade gigantesca. É um tesouro de potenciais para a saúde. A história da erva baleeira lembra a gente da importância de continuar investigando essa riqueza toda, sempre juntando o respeito pelo conhecimento tradicional com o rigor da ciência. Esse diálogo entre os saberes é fundamental para a gente descobrir e desenvolver novas ferramentas para a saúde, de forma segura, comprovada e que possa chegar para todo mundo.